E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma maneira bem simples de estar fazendo alguns botões, né, utilizando o GLC. O que é GLC? A GLC é uma maneira de vocês estarem utilizando Global e Local Class. No caso, utilizaremos no CSS, nas nossas folhas de estilo. Aqui vocês podem ver no lado do navegador, no Firefox, né, no Mozilla, alguns dos nossos botões que a gente irá fazer ao decorrer. Vocês podem ver, né, que eu já deixei pré-pronto aqui alguns botões, né, alguns links, para a gente não perder tanto tempo e já meter a cara no nosso CSS. Bora lá! Bom, aqui a gente tem um HTML, como eu já falei, não vou mudar nada. A gente tem uma classe global e uma classe local. E aqui a gente tem o nosso CSS zerado, sem nada, e que a gente vai começar a codificá-lo agora. Vamos começar com um reset bem simples. A gente vai aplicar coisas bem básicas, né? Box size, border box. Depois a gente tem lineage. Lineage. Antes disso, a gente tem que colocar font size 100%. Fonte inherit. Depois temos margin, para a gente gerar as margens. Padding. Ok. Então vamos conferir. A gente tem o nosso box size, border box, fonte inherit, font size 100%, lineage 1.6, margin zerado, padding zerado. Agora iremos começar o nosso global class. Então a gente vai ter uma regra chamada BT. Essa regra será a nossa global, onde que a gente vai ter propriedades globais, né? E a gente começa da seguinte forma, definindo a nossa borda, o estilo da nossa borda vai ser solid. Depois a gente tem a largura dessa nossa borda, vai ser 1 pixel. Depois a gente vai ter box shadow, que vai ser a sombra. A gente vai colocar 1 pixel, 2 pixels. Não, vamos colocar 3 pixels, 6 pixels e um RGBA bem levinho, para não ficar aquela coisa tão poluída. Ok. Depois disso a gente tem a nossa color padrão, né, que vai ser a nossa cor padrão. A gente tem display inline block, já ia colocando fonte antes da hora. Display inline block, que é para exibir em linhas, em linha e em bloco também. Font size, que a gente vai colocar 0,78 rem. Depois, em outro vídeo, eu vou explicar essas questões dessas medidas. A gente vai ter uma font family Arial, mas vocês podem ficar à vontade para estar utilizando as fontes do Google e até mesmo baixar fontes da internet. Depois da font family, a gente tem então um margin. Esse margin vai ter 5 pixels, um padding, para não ficar aquela coisa grudada, né? Nosso botão muito grudadinho. A gente vai jogar
0.6 rem e um rem. Ok. Bom, feito isso, a gente vai em nosso navegador e a gente vai ver como está ficando o nosso resultado. Já percebem que a gente já consegue ver um pouco dos nossos botões, mas porém ainda não está aparecendo as cores. Então a gente vai colocar as nossas cores agora, começando pelo nosso botão Blue. Sobre esse site eu vou estar colocando o link na descrição e vocês poderão estar vendo as cores que vão usar. BT Blue. A gente vai ter uma cor de fundo, que é essa aqui. Border também não vai mudar muita coisa. Border Color. Depois a gente tem BT Green, que é um BT verde. Cor de fundo que eu escolhi vai ser essa, primeira. Mas vocês podem ficar à vontade para escolher um tom de verde que vocês mais gostarem. Border Color. Utilizaremos a mesma cor. Depois a gente tem o botão vermelho. Essa será a nossa cor. Mesma cor será aplicada na nossa borda. Então só mandarmos um Ctrl V. Ok. Depois a gente tem por fim o nosso amarelo. BT Yellow. Um Ctrl V na nossa corzita. Border Color. Ok. Vamos dar uma olhadinha no nosso navegador. Atualizar. E a gente já tem os nossos botões com as cores aplicadas. Mas porém vocês podem notar que ficou um pouquinho sem graça. Vamos estar aplicando um border radius e uma fonte mais grossa e até mesmo tirar esse text decoration. A gente então vai colocar text decoration on. Depois a gente vai colocar uma fonte mais grossinha, a gente vai colocar 600, o valor dela. E para ficar ainda mais legal, a gente vai deixar essas bordas arredondadas. Então, border radius. Vamos atualizar e ver o nosso resultado? Então está aqui o nosso resultado. A gente poderia também estar colocando um hover, né? Então, para fazer esse efeito, ficar algo bem legal, a gente pode estar colocando aqui Transition. Vamos tirar esses valores aqui, né? Exagerados, porque meu Sublime ele está com alguns plugins pré-configurados. Um S, que é o tempo, linear, e a gente vai colocar aqui a propriedade que iremos aplicar o efeito. Background Color, que seria o nosso background. Vocês podem estar colocando, eu até mesmo recomendo ao pessoal que está começando agora que use os prefixos. Por quê? Pela questão da compatibilidade com navegadores, que muitas vezes os navegadores não têm uma certa compatibilidade com esse tipo de animação. Então eu recomendo que vocês estudem os prefixos e utilizem ele. Feito isso, então, antes da gente colocar o nosso efeitinho, vamos colocar aqui um comentário. Vamos colocar como local class. Local class.
bt hover. Então a gente vai ter uma corzinha já, né, definida. Vamos pegar ela aqui, né? Opa, falhou. Copiar. Depois disso, a gente vai começar a aplicar os nossos efeitos de hover. Hover local. Para não perder muito tempo e somente aplicarmos os nossos planos de fundo aqui que vamos usar em nossas classes, eu vou copiar as nossas regras e vou jogar aqui embaixo. Somente tirando a borda, que não vai precisar. Ok. Beleza. Após isso, a gente vai copiar esses tons mais escuros, onde que a gente vai ter a nossa mudança, porque se vocês copiarem a mesma cor, vocês não vão notar uma mudança depois quando forem clicar no botão. Então a gente tem a cor verde, vamos copiá-la aqui, o famoso Ctrl C e Ctrl V. Depois temos o botãozinho vermelho. E por fim, o nosso botão amarelo, que mais parece um laranja, né? Então, vamos copiar aqui porque é uma corzinha mais próxima que a gente quer. Vamos salvar, né? Dar uma conferida. Tudo ok. Vocês podem olhar que eu não repeti regras da global em nenhum local da local. Apesar que existem algumas diferenças, né, em questões aqui, por exemplo, da local eu ter repetido a questão do background, mas isso é porque a gente está utilizando cores diferentes. Fora isso, nada foi repetido, propriedades que são únicas e que podem ser colocadas para os mesmos botões, né? A gente colocou na global e teve um código mais clean. Bom, para não perder muito tempo, vamos ver o nosso resultado. Então a gente tem aqui as nossas cores. Mas só que tem um porém. A gente colocou, se vocês não tiverem notado, a gente colocou aqui o fundo. Mas aplicamos como se fosse uma nova regra. Então vamos colocar aqui um hover para que esse plano de fundo que a gente colocou por último, eles possam ser aplicados somente quando a gente fazer o clique no nosso objeto. Então a gente tem aqui o hover, salvamos e atualizamos. Voltou no estilo mais clean. Se vocês notarem, quando a gente passa o mouse em cima do nosso botão, a gente já percebe a mudança de cor, né, em nossos botões. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é bem simples, somente para mostrar de maneira prática como que a gente pode deixar um código clean, utilizando o chamado GLC. Até o próximo tutorial.